Antes da gente começar, estou passando aqui no início do vídeo para falar que deu muito trabalho esse vídeo. Então, se te ajudar, eu peço que considere se inscrever no canal e deixar um like para me ajudar. Se quiser, também na descrição tem uns links se você quiser fazer alguma doação para me ajudar. Eu tô com uma meta para comprar um microfone melhor. Se tiver algum problema ou alguma dúvida na sua montagem, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram que eu te ajudo. Coloca também sua placa-mãe em cima da caixa dela, porque debaixo tem as soldas dela, tipo uns pininhos. E é perigoso riscar a sua mesa ou até mesmo quebrar. Para evitar o problema, coloca ela em cima da caixa dela, que você vai conseguir montar tranquilo. Agora na placa-mãe, a gente vai começar colocando um processador. Você vai ver que na ponta do seu processador tem um triângulozinho dourado. Ele é para marcar o lado certo para você colocar na sua placa-mãe. Na sua placa-mãe você vai ver que também tem uma setinha aqui, ó. Você vai colocar o triângulozinho dourado, a marquinha, em cima da marquinha na sua placa-mãe. Você vai puxar para fora a travinha aqui. Você vai colocar ele em cima, você não pode fazer força, ele tem que descer sozinho. Assim que descer é só você abaixar a travinha de novo. Agora a gente vai colocar o SSD M.2. Ele você vai colocar um pouquinho inclinado, você vai ver que ele tem um risquinho aqui, ele encaixa. Antes, você tem que ver o tamanho do seu SSD. Tá vendo que tem uma porquinha aqui? Se o seu SSD for menor ou maior, na sua placa-mãe você tem que tirar essa porquinha e colocar no furo que vai encaixar, no tamanho do seu SSD. Porque ele não pode ficar parafusado direto na placa-mãe. Ele tem que ficar retinho. E é essa porquinha que vai ajudar nisso. Você vai colocar ele um pouquinho inclinado. Você vai abaixar ele e vai colocar esse parafusinho que você vai encontrar na caixa da sua placa-mãe. Agora a gente vai colocar a memória RAM. Você pode deixar ela perto do slot. Você deita ela um pouquinho, você vai ver que tem um lado maior e um lado menor. Ela só tem um jeito de encaixar. Você nunca vai colocar a memória RAM nos slots juntos, se sua placa-mãe ter 4 slots. Se a sua placa-mãe ter 4 slots de memória RAM, você sempre vai colocar um sim e um não. Ou você coloca no primeiro e no terceiro, ou no segundo e no quarto. No geral, as placas-mães é o segundo e o quarto. Pode colocar tranquilo, que não vai ter problema. Agora a gente vai colocar o cooler. O meu, como eu já tinha usado, o meu é Cooler Box. Ele vem com pasta térmica. Só que eu limpei, eu já tinha usado ele. Então eu vou colocar um pouco de pasta térmica, pode ser um pinguinho no meio, não põe muito. Isso aqui é só para transferir o calor, ele serve como uma ponte. Se você colocar muito, ele vai isolar o calor. A minha placa-mãe vem com umas travinhas aqui. Esse Cooler Box, ele tem que tirar elas. Dependendo do cooler que você for usar, você tem que ter elas. Cada montagem vai ser diferente dependendo do método de resfriamento que você vai usar. No meu caso, você vê aqui que encaixa nos furos. Então eu vou colocar em cima e agora eu vou parafusar em X. Eu vou parafusar primeiro da esquerda em cima, depois o de baixo na direita um pouquinho. Depois eu vou na esquerda embaixo parafusar um pouquinho, depois na direita em cima. E eu vou apertando sempre em X. Você nunca aperta só um parafuso até o fim. Você vai apertando de pouquinho em pouquinho, sempre fazendo um X. Para a pasta térmica espalhar uniforme. Agora no cooler, a gente precisa encaixar ele na alimentação dele. Você vai perceber que em cima da sua placa-mãe, e às vezes como no caso da minha aqui em volta, vai ter esse pininho assim. Você vai ver que ele tem um encaixe.
ele tem um guia de plástico, tanto na placa-mãe quanto na ponta do conector. Só tem um jeito de colocar, não tem como colocar errado. Esse é específico para alimentar o processador e fãs. Agora que a sua placa-mãe está pronta, a gente vai partir para o gabinete. No meu caso, o meu gabinete é totalmente desmontado, então eu vou instalar as fãs. As fãs têm um lado certo para ser instalada. Essa parte aqui que ela não tem essa espécie de gradinha dela, que segura ela, é a parte que o ar entra. E a parte que tem a gradinha, onde segura a fã, é a parte que o ar sai. Aqui o ar entra na direita e sai pela esquerda. A preferência no seu gabinete é sempre você colocar as fãs da frente entrando o ar, as de trás e em cima tirando o ar. Se o seu gabinete for aqueles que tem fãs na lateral também por dentro, a preferência é melhor você colocar como exaustora também. Agora, antes de colocar a placa-mãe no gabinete, a gente vai colocar a fonte para ficar mais fácil depois. O meu gabinete aqui, você pode ver que embaixo ali, ele tem uma furação, um monte de furinho. O ar entra ali de baixo. Então, a minha fonte eu tenho que me atentar a colocar ela com a fã dela para baixo. Eu não posso colocar para cima, porque senão não vai entrar ar. Só que se o seu gabinete for aqueles que a fonte vai em cima, aí você coloca a sua fã para dentro. Se ele ter furação na parte de cima, no teto dele, aí você pode colocar ela virada para cima. Vai depender do seu gabinete. Se o seu gabinete for aqueles estilo aquário, a fã vai ficar para fora na lateral, ela vai ficar de lado. Você nunca coloca para dentro ela, para a placa-mãe. Aqui na fonte, a gente vai ter alguns cabos. Você tem que tomar muito cuidado, porque tem cabos que se parecem, mas não são iguais. Aqui a gente tem um cabo SATA. Esse é para alimentação de armazenamentos como HD, SSD, SATA, que são aqueles maiorzinhos de 2.5. Porque a gente tem também aqueles M.2 que vai na placa-mãe, que é um chipzinho. O SATA de energia também é utilizado em controladoras e fãs às vezes. Aqui a gente tem um cabo Molex que é usado para alimentação de fãs, muitas vezes controladoras. Aqui a gente tem um cabo PCI Express, ele é para placa de vídeo. Muito cuidado, porque tem gente que encaixa ele aonde é o do processador. Como que você diferencia eles? O PCI Express, ele é 6 mais 2. Você tá vendo que ele divide, ó? Eles são 6 pininhos mais 2 soltos. O cabo de processador de CPU, ele é 4 mais 4. Ele se divide em 4 mais 4 sempre. Olha aqui a diferença deles, ó, tá vendo? Na esquerda é o de CPU, para processador. E na direita, de placa de vídeo. Cuidado para não ligar errado. Esse grandão aqui é o de 24 pinos. Ele alimenta a sua placa-mãe. Agora aqui no gabinete, para facilitar, eu já vou passar o cabo que alimenta o processador aqui. Você vai perceber que no seu gabinete tem uns furinhos. E ou ele já vem com instalado, ou vai vir junto com os parafusos do seu gabinete. Esses espaçadores douradinhos, eles você tem que usar. Você não pode instalar sua placa-mãe direto no gabinete, porque senão ela vai fechar curto. Você também não pode deixar eles onde não tem furo na sua placa-mãe. Porque atrás da placa-mãe, se você olhar, vai ter como se fosse pequenos fiozinhos passando. São as trilhas. Se esse espaçador ficar num lugar onde não tem furo, pode ficar em cima de alguma trilha dessa
e com o tempo até fechar curto. Agora a gente vai colocar a placa-mãe no gabinete. Um passo importante, todo mundo acaba esquecendo de colocar isso. Se sua placa-mãe já tem ele, o espelho embutido, você não precisa se preocupar com isso. Se não tiver, coloca ele agora, porque senão você vai esquecer e depois que montar o computador todo, vai ser complicado. É normal esquecer, então já coloca ele. Cuidado para não se cortar, que ele corta mesmo. Você encaixa e aperta ele até ouvir um clique e encaixar direitinho. Agora você vai abaixar sua placa-mãe com cuidado, não esquece dos espaçadores do gabinete. Se você empurrar, vai arranhar e pode cortar as trilhas, até quebrar ela. Quando você vê que os encaixes da sua placa-mãe estão batendo com o espelho, você pode empurrar um tiquinho de nada para dentro e abaixar ela totalmente. Agora você vai colocar os parafusos onde tem os espaçadores. Esses parafusos da placa-mãe são muito importantes, porque é o que vai segurar o peso dela e das suas peças. Vai ajudar. Se você colocar um water cooler, ou até mesmo um air cooler daqueles grandão, pesado, esses parafusos que vão distribuir o peso. Agora a gente vai colocar o cabo da CPU. Você vai ver que ele tem como se fosse uma presilhinha. E no encaixe na placa-mãe vai ter um lado que vai ter como se fosse um risquinho de plástico para travar ali. Você vai encaixar e vai empurrar com cuidado até o final. Tem que ficar bem encaixado esse cabo. Agora a gente vai colocar o de 24 pinos, o que alimenta a placa-mãe. Ele é igual de CPU. Você vai ver que ele tem uma travinha de um lado e na placa-mãe de um lado vai ter também outra para você encaixar. Só você colocar junto e empurrar até encaixar no final, com cuidado. Agora a gente vai começar a ligar o painel frontal. Aqui eu vou colocar o HD áudio. Você vai ver na sua placa-mãe onde está escrito HD áudio. E você vai ver que no conector tem um furinho que é tampado. E na sua placa-mãe tem um furinho que está sem um pino. Você vai se guiar e vai encaixar até o final, com cuidado, que esses pininhos são frágeis. Agora eu vou encaixar o USB. Você procura na sua placa-mãe também onde tem. É igual ao HD áudio, tem um furinho tampado como guia. É só você colocar e empurrar até o final. Agora a gente vai ligar o painel frontal. Eu vou deixar o guia na tela para te ajudar. Você vai procurar na sua placa-mãe onde é o painel frontal. Agora, você vai se guiar por esse que está faltando aqui. Ele é do speaker. É como se fosse uma caixinha de som que você põe no seu computador e ele dá alguns bips. Dependendo do número de bips, a intensidade, ele te fala algum problema que tem no seu computador. Agora esses dois primeiros de baixo é o Reset SW, o botão de reiniciar no seu gabinete. Os dois de cima é o Power SW, o botão de ligar o seu computador. Agora os dois últimos da esquerda é o negativo e o positivo do Power LED. E os dois de baixo é o negativo e positivo do HD LED. Não tem erro, se você ligar errado, pode ficar tranquilo. A única coisa que vai acontecer é quando você apertar o seu botão de ligar ou reiniciar, não vai funcionar. É só você ir ali e inverter depois. Não tem erro. Não fica desesperado se o computador não ligar depois. Pode ser isso. Agora aqui no meu caso eu vou ligar o cabo USB-C. Ele é igual aos outros. Você vai ver que ele tem um encaixezinho e na placa-mãe tem um corte. É só colocar em cima e empurrar até o final. Além do meu SSD M.2, que vai direto na placa-mãe sem cabos nem nada, eu vou colocar um SATA também. Um SATA é como se fosse um HD. Então se você for instalar um HD, é igual instalar esse SSD SATA, pode ficar tranquilo. Você vai precisar de dois cabos SATAs. Um de energia que vem da fonte e um de dados que vai na placa-mãe. Aqui eu já vou encaixar o meu. Você olha que tem um lado certo. Ele é como se fosse a letra L. É só você encaixar certinho, não tem erro.
Quando ele dá o clique da travinha aqui, ele tá preso. Meu SSD SATA fica preso nessas espécies de gaiola aqui. Eu vou prender ele aqui. Já vou encaixar ele. Agora eu tenho que colocar o cabo de alimentação e dados. Esse Lzinho menor é o de dados, aquele cabo que vem da placa-mãe. Esse maior aqui, que também é um L, é o cabo de energia. Energia SATA, que vem da fonte. É só você encaixar eles, não tem erro. Só tem um lado de encaixar. Agora a gente vai colocar a placa de vídeo. Agora, essa travinha preta aqui, você vai apertar ela para abrir. Você vai colocar a placa de vídeo reta. Assim que encaixar, que ele entrar ali no cortezinho, você vai empurrar até você ouvir o clique. Agora que eu vi o clique, ela tá presa. Só que você tem que parafusar ela, você não pode deixar ela solta. Você vai empurrar ela um pouquinho para cima e vai colocar os parafusos sempre de preferência nesses assim, ó. Que é um furo, tá vendo? O lado de cima, se você ver, a placa, ela não contorna o parafuso. Então você coloca primeiro nesse aqui, que é um furinho certo, no meio da chapinha. Ele é o mais importante, que não vai deixar sua placa soltar. Agora a gente vai ligar o cabo PCI Express na placa de vídeo, que é o de alimentação dela. Tem algumas placas de vídeo que não tem. O nosso slot grandão lá, ele passa uma energia já. Algumas não precisa dessa energia extra do cabo. Você sempre vai colocar a placa de vídeo nesse slot grandão de cima, nunca no de baixo. Porque esse de cima, ele é mais próximo ao processador, ele é um slot preferencial, mais rápido. Agora que o computador está montado, eu vou dar uma arrumada nos cabos aqui atrás, fechar ele e ligar agora. Assim que ligar, se você já ter instalado algum sistema operacional no seu armazenamento, ele provavelmente já vai iniciar. Se não, eu vou deixar aqui no card e na descrição um vídeo de como você fazer um pendrive bootável para instalar o Windows. É só você seguir aquele vídeo agora. Agora, depois de você instalar o sistema operacional, seu computador já está funcionando, porém ainda não terminou. Assim que estiver ligando o seu computador, você vai ficar apertando F12 ou Delete. Ele vai entrar na BIOS. Aqui na BIOS a gente vai procurar a seção onde fica as memórias. A minha memória, ela é 3000 MHz. Só que se você ver aqui, ela está funcionando a 2400. Por quê? Porque eu não ativei o XMP. Em algumas placas mães é outro nome. Se eu não me engano é DOCP. Eu vou estar deixando aí na tela certinho. Agora, você pode ou ir lá no final e colocar em salvar e OK. Ou você pode apertar F10. Aí vai aparecer uma mensagem se você quer salvar, é só você apertar Enter no OK. Agora o seu computador já está funcional. É só você instalar os seus drivers e usar. Se você tiver algum problema, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram que eu te ajudo sem problema algum.